Bom dia, meus irmãos. São 4 horas da manhã. É um privilégio estar com vocês aqui de volta para a gente regravar o terceiro vídeo, certo? De acordo com Apocalipse capítulo 16, verso 14, 13 e 14. Então, nós queremos apresentar para você aqui a terceira fase desse livro, certo? E quando a gente chegar a uma conclusão, o final desse livro. Então, é um prazer estar de volta aqui para nós poder gravar esse vídeo. Então, quero dizer para vocês, baseado também num verso que é muito importante, que todos os meus trabalhos, meus vídeos, eu comento sobre esse verso, que é Provérbio capítulo 8, verso 17, diz: aqueles que me buscam nas madrugadas me encontrarão. Então, com certeza, quando você busca esse Deus, você vai ter esse Deus bem de perto. E chegou o momento de nós se relacionar com o nosso Deus, conhecer esse Deus mais de perto, saber quem Ele é. Então, Deus, Ele convida, né, para que eu e você tenha esse desejo e essa iniciativa, né, de nós buscá-lo, de nós ir atrás. Chegou o momento, meus queridos. Esse é um momento especial nosso, de nossas vidas, para que nós possamos se desprender dessa vida que vivemos, para nós viver uma vida espiritual, certo? Deus chama cada um de nós. E nesse momento nós vamos fazer uma oração, meus queridos, para a gente começar o nosso trabalho. Convido você agora para nós fechar nossos olhos e se comunicar com o Criador. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer nesse momento pela vida. Obrigado pelas oportunidades a nós se despertar nessa manhã, para nós aqui contemplar tuas grandezas, teus propósitos em nossas vidas. Queremos te pedir a unção do teu Espírito Santo nesse momento, que o Senhor venha ser com cada um de nós, nos ajudar nesse momento, nesses conflitos que estamos vivendo, e que o Senhor possa trazer uma paz na vida de cada um de nós. Então, entregamos a vida dos nossos irmãos em tuas mãos, para que o Senhor nos abençoe e nos prepare, Senhor Deus, para aquele dia, aquele novo dia, o teu retorno, a tua volta. Então, vem nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, eu queria dizer para vocês também que vocês possam deixar o seu joinha aí, o seu like, né, aí abaixo do vídeo, né, você pode fazer seus comentários e também vocês podem também anunciar esse vídeo para os seus colegas, vizinhos, parentes. Então nós estamos dando aí um avanço aí para a pregação do Evangelho. Se nós fizermos esse trabalho junto, com certeza espalhar, certo? E com certeza Jesus vai voltar, viu? Vai se cumprir ali Mateus 24, verso 13 e 14, quando esse Evangelho for pregado a toda criatura, então Jesus virá a esse mundo para nos buscar. Então, colabore com cada um de nós, vamos fazer a nossa parte, vamos divulgar esse trabalho aí, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Vamos concluir aqui o nosso trabalho. Então, a minha última fala do segundo bloco, que nós estudamos aqui sobre Apocalipse capítulo 16, a gente ficou falando aqui sobre a igreja, né? A igreja, esses sinais, esses prodígios, né, que essa igreja está promovendo, que está fazendo. Muitas pessoas estão se deixando se levar para esses momentos. Tem igreja, se as pessoas não falarem em língua, essas pessoas não são um cristão. Que ponto chegou o momento dos evangelhos, né? As pessoas estão se envolvendo com cada coisa que tem aprendido com essas lideranças, né? Pastores estão colocando na mente dessas pessoas o ideal dessas coisas. Eu digo para vocês que tudo isso aí é obra satânica, obra do inimigo, tirando você da verdade, do seu bom senso, para que você tenha uma mente contaminada dessas doutrinas criadas por eles. Então, se você, irmão, não voltar para a Bíblia, não conhecer a Bíblia, você vai se deixar se levar por essas lideranças,
Temos que ter muito cuidado, meu querido. Nós temos que voltar para esse livro santo, a palavra de Deus, porque esse livro é que nos converte do mal, nos converte das falsas doutrinas, nos converte do ataque de Satanás. Nós temos que ser umas pessoas que tenham conhecimento bíblico para nós conhecer o teto, o piso que nós estamos pisando. Então, Deus chama você, né, para esse momento, que você volte para a palavra de Deus, a Bíblia. Vê ali na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha dois pecados naquela igreja, que foi o docentismo e os agnósticos. Então, essa igreja foi contaminada. A primeira igreja, que era uma igreja pura, é a igreja de Deus. Mas Jesus dá um conselho para aquela igreja: volte o primeiro amor. Então, meus queridos, nós temos que voltar ao conteúdo da palavra, a Bíblia. Se eu deixo de lado a Bíblia, eu não tenho como, meus irmãos, me converter ou converter alguém, porque o Espírito Santo não trabalha na mente das pessoas. Então, ninguém pode deixar se levar para essas pessoas, meus queridos. Aqui nós estamos vivendo num conflito, numa guerra, a última guerra. Satanás está fazendo de tudo para levar as pessoas ao erro, à desobediência, quebrar a lei de Deus. Então nós temos que clamar o Senhor pelo Espírito Santo e ter o senso da palavra de Deus. Então, quando eu deixo a Bíblia de lado, quando eu vou ter em mente só as minhas lideranças, com certeza não vai sair nada, meus queridos. Então, nós temos que ser aquele povo de Bereia. A Bíblia fala de um povo dos bereanos. Eles eram prudentes, eram pessoas nobres, e eles até se filtravam no meio desses povos, desses grupos religiosos, mas eles tinham objetivos ao chegar a esse povo. Ele até ouvia essas pessoas nas ruas, mas quando ele chegava em casa, o ideal deles era examinar a Bíblia, era ler a Bíblia, se estava de acordo com o que ele tinha ouvido, ou alguém tinha pregado para ele, mas se não tivesse de acordo com a palavra de Deus, eles não queriam nem saber, eles caíam fora. Então os bereanos traz para nós um grande testemunho de vida, né, da palavra de Deus. Nós temos que seguir esse espaço dessas pessoas. Então, meus queridos, fica aqui o apelo de Deus para que a gente volte para a palavra de Deus. Então, o livro de Apocalipse, capítulo 16, nós temos aí três espíritos semelhantes a rãs, três movimentos religiosos, três movimentos políticos que se misturam com a política, Estado, certo? Então, é a obra de Satanás. Apocalipse capítulo 16 fala do dragão. Quem é esse dragão? No Apocalipse 16, esse é o próprio Satanás. E ele leva muitas religiões, doutrina, que podemos aplicar como sendo o espiritismo. Essa besta aí, nós podemos dizer que é Roma, o romanismo, a igreja dos papas. Então, nós aplica sendo a igreja católica e o falso profeta que saiu por aí enganando a todos com suas cores e milagres, o protestantismo. Então, se resume aí três movimentos religiosos, três movimentos do mal. Aqui nós podemos frisar que aqui é a trindade do mal, certo? Ele faz uma cópia da trindade de Deus. A trindade de Deus está no livro de João, capítulo 10, verso 14 ao 16. A trindade de Deus está no Apocalipse, capítulo 14, a mensagem dos três anjos, que Satanás faz uma cópia, imita. Ele diz que o dia de guarda é o domingo, tirando o original da palavra de Deus. Então, é esse sistema religioso que nasceu aí desse próprio dragão, que é o próprio Satanás. Então temos que ter muito cuidado, meus queridos. No livro de Oséias, capítulo 4, o versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então o povo não conhece a Bíblia, o povo não conhece Deus. Então Jesus aqui faz um apelo para essas pessoas, que saia, que se desprenda do erro e venha conhecer a verdade.
A verdade de Deus está baseada ali em vários dos livros do Novo Testamento, por exemplo, João capítulo 14, verso 1, versículo 6, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa verdade. Só Jesus pode te libertar, meu irmão. Só Ele tem o poder de te libertar, de salvar, de perdoar os teus pecados. Então, Oséias frisa bem aqui que o povo de Deus está sendo destruído por faltar o conhecimento. O povo não conhece mais Deus, não conhece o Criador, o Redentor. Então, no livro do Apocalipse, capítulo 14, apresenta Deus como Criador, como Redentor e, inclusive, o sábado, certo? E naquelas 3 mensagens de advertência, Deus quer ser anunciado para o mundo inteiro, mas Satanás ali tenta fazer uma cópia, dizendo que é o domingo. Então, meus queridos, tomar muito cuidado, buscar o conteúdo da palavra de Deus. Então, nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo, meus queridos, e nem tudo nem tudo que é a fumaça, a fogo, às vezes só é fumaça. Tem muito cuidado. Portanto, o apelo de Jesus para nós é para que nós voltemos para os braços dele, para a palavra de Deus. Então, no livro do Apocalipse, capítulo 12, nós temos uma igreja, a igreja de Deus, a igreja dos nossos antepassados, a igreja que passou por uma perseguição cerrada, 12 séculos de perseguição. Então nós temos aqui a igreja de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 17, nós temos uma igreja caída, uma igreja prostituta. Então em toda a Bíblia nós temos 2 igrejas, uma igreja do capítulo 12 e uma igreja do capítulo 17. Temos 2 caminhos na Bíblia, 2 caminhos, uma porta larga e uma porta estreita, certo? Temos 2 caminhos, um caminho certo e um caminho errado. Temos uma verdade e temos uma mentira, meus queridos. Não há 3 caminhos, só há 2 caminhos, a Bíblia diz. Então nós temos que fazer a escolha correta, certo? Se não tem 3 caminhos, só tem 2, um tem que ser o verdadeiro. E então eu estou apresentando para vocês aqui o caminho verdadeiro. Você percebe que a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Jesus e tem o testemunho de Jesus. Então é essa a igreja de Deus. É a igreja que está ali, obediente aos mandamentos de Deus. Quando você vai para o Apocalipse capítulo 17, você percebe que a igreja é falsa, ela é rebelde, ela é prostituta, meus irmãos. E aquela igreja, aquela que fugiu da obediência de Deus. Então se estabeleceu numa comunidade espiritual de uma transgressão dos princípios da Bíblia, certo, meus queridos? Só que o Apocalipse capítulo 17, certo? Lá diz, meus queridos, capítulo 17, lá diz que aliás, ela apresenta uma mulher prostituta, certo? Como sendo a mãe, sendo a meretriz, a igreja do Apocalipse capítulo 17 fala dessa mãe, certo? Que ela se prostituiu, certo? Ela é prostituta, sendo a mãe de todas as filhas, certo? Diz o Apocalipse capítulo 16 que essa mulher, ela tem filhas, né? E essas filhas são igrejas que saiu da mãe, e essas que saiu da mãe são filhas, e elas também são prostitutas, se prostituiu, se apostatou, está vivendo dentro de um paganismo, de uma cegueira espiritual. Então, meus queridos, Lutero, quando ele levanta ali as 95 teses ali no castelo ali do Wittenberg, ali na Alemanha. Então, no ano 1517, Lutero ali faz uma reforma
dentro da igreja. A igreja não concordava com a ideia de Lutero, mas Lutero foi perseguido de morte. Esse monge, esse sacerdote de Deus, se Deus não tivesse levantado esse homem para fazer essa reforma, para fazer uma mudança dentro dessa igreja, esse sistema papal, esse sistema religioso tinha acabado com o mundo, ninguém suportaria essa perseguição. Foram 12 anos de século de perseguição, matou muita gente, meus queridos. Esse sistema religioso que saiu ali do ano 538 e ele veio até o ano 1798, 1260 anos de perseguição, meus queridos. Então, os protestantes aqui saíram do catolicismo, eles se apostataram, meus queridos, eles se apostataram. Então, Lutero aqui dá o início à reforma. Aí surge esses movimentos, se espalhando por esses 4 continentes da Terra. Então, quem foram essas lideranças que saíram ali do início da reforma? Nós podemos aplicar como João Calvino, e vocês conhecem a religião de João Calvino, né? Nós temos ali John Hus, Thomas Mates, certo? Nós temos o William Smith, certo? Esses foram os grandes reformadores da época de Lutero, 1517 a 1520, certo? E então se espalharam, então criou-se ali o protestantismo. Então se cria 3 movimentos, meus irmãos, 3 movimentos usados pelo espírito do mal. Aqui é a trindade do mal, certo? Então, esses 3 movimentos se paganizaram, saíram da mãe, ali do Apocalipse capítulo 17, eles se paganizaram, eles não vivem, abandonaram a verdade. Poderia ser uma testemunha grande e ser fiel à palavra de Deus, mas na caminhada eles se prostituíram, certo? Eles não aceitam os 10 mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus, inclusive os sábados ele tira, eles não concordam com o sábado, ele diz que é o domingo. Aqui nós temos um ataque de Satanás, nós temos aqui uma cópia, nós temos aqui uma falsa doutrina, nós temos aqui uma criação, uma imitação de Satanás, de acordo ali também com o Apocalipse capítulo 16, verso 14, que Satanás ele faz uma cópia, de acordo com o Apocalipse capítulo 12, que Satanás com a sua cauda traz consigo uma terça parte. Nós temos aqui também uma cópia, uma imitação, e essas rãs do Apocalipse também é uma cópia, é uma imitação. Então, meus queridos, temos que ter muito cuidado, temos que voltar para a palavra de Deus, o conteúdo. Tem muitas pessoas que estão se deixando se levar por essas lideranças religiosas, tantas pessoas enganadas que nós estamos vivendo nesses últimos momentos da história, meus queridos. Mas Deus faz um apelo para você aqui, e eu queria ler aqui um texto da Bíblia, meus queridos, para vocês. E esse texto que eu quero ler para vocês aqui é no Apocalipse capítulo 18, que diz assim, Apocalipse capítulo 18, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, de covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O verso 4 diz assim, ouvi outra vez outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados. Então aqui nós temos aqui um apelo de Jesus aqui, para que esses povos, essas doutrinas criadas por homens estão
estão vivendo nesse movimento religioso. E aqui Jesus tem um apelo para cada um de vocês, para que vocês tomem as suas decisões e saia desse movimento religioso. Então essa Babilônia aqui não é aquela Babilônia do passado. A Babilônia do passado ela caiu no ano 539, por ordem ali de Ciro. Ciro, quando invade ali o leito do rio Eufrates, desviando o leito do rio e entra ali em Babilônia no dia 13 de outubro de 539. Então Belsazar estava naquela noite, estava numa orgia, bebendo vinho nas taças que o seu avô tinha roubado ali de Jerusalém. Então foi o suficiente, a última gota d'água, a paciência de Deus se esgotou ali com aquele rei. E Deus faz juízo com aquele rei. E aquele rei foi morto naquela noite, no dia 13 de outubro de 539, passava de meia-noite. E então os medos e os persas conquistaram Babilônia. Então não é essa Babilônia aqui do capítulo 18, essa Babilônia aqui vai cair, essa Babilônia vai cair quando o povo de Deus que estão espalhados dentro dessas religião, quando eles ouvirem a voz do Senhor, essa Babilônia aqui não vai ter apoio mais, então essa Babilônia vai cair. Então, meus queridos, quando essa Babilônia cair, e nós vemos aqui esse movimento ecumênico, esse movimento de 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, filtrado nessa doutrina e levando uma massa de gente ao erro e ao pecado. Então o apelo de Jesus é que você saia. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz: sai dela, povo meu, para não ser cúmplice com o seu flagelo. Então, eu posso dizer que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima dessa terra é a volta do Senhor Jesus. Então vai se cumprir ali, meus irmãos, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, quando Jesus, a Bíblia diz ali que houve silêncio no céu por meia hora. Esse silêncio no céu por meia hora é a volta do Senhor Jesus. Jesus vem a esse mundo com todos os anjos. Então o céu vai ficar vazio. É por isso que o texto diz que o céu vai ficar em silêncio por meia hora. É o tempo suficiente, uma semana. Essa meia hora significa uma semana para Jesus sair do céu, vir à terra e voltar para o céu. Meia hora, meus queridos. E também vai se cumprir Apocalipse capítulo 15, verso 8, que lá diz que o santuário vai se encher de fumaça. Lá não poderia entrar mais ninguém. Ao sair do santuário, Jesus sair do santuário significa que é a volta de Jesus. Então não há mais a oportunidade, a porta da graça se fechou, a porta da graça está fechada, não tem mais tempo, não tem mais oportunidade, onde vai se cumprir também Mateus 25, que fala ali das 10 virgens, 10 loucas, as 10 prudentes. Então ele cita ali a porta se fecha. Então não tem mais oportunidade, todos os casos já foram encerrados. Lá fora tem 7 anjos esperando a ordem de Jesus para enviar as 7 pragas, os 7 flagelos do Apocalipse. E então as pragas começaram a cair nessa terra. E então vai se cumprir também Daniel capítulo 12, versículo 1, que diz assim: nesse tempo se levantará um Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia que nunca houve. Então esse levantar de Miguel é justamente para defender o seu povo, defender aqueles que tomaram suas decisões ao lado de Cristo. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então naquele dia Jesus vai se levantar para defender o seu povo. Que interessante, meus queridos, saber que Jesus está voltando. Então vai começar aqui a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon, meus queridos, ela vai surgir aqui, meus queridos, antes da volta de Jesus. A guerra do Armagedon está citado ali na Bíblia, certo? Ali eles preservaram esse local, era um campo de batalha.
ali no monte de Megido, certo? O monte de Carmelo, onde Elias derrotou ali os 400 profetas de Baal. Então o povo de Deus, o povo de Israel também se travaram muitas batalhas ali naquele local, ali no monte de Megido. E o povo de Israel foram vitoriosos, porque Cristo quem trouxe a vitória para esse povo. Então, a guerra do Armagedon não é essa guerra que muitos daí estão pregando, estão dizendo. A guerra do Armagedon não se compara com a primeira guerra, que foram mortos mais de 19 milhões de pessoas. A segunda guerra foram mortas mais de 83 milhões de pessoas. Então, a guerra do Armagedon não é essa. Não é esse tipo de guerra, meus queridos. É a última peleja de Satanás. É a última cartada de Satanás. Mas entendemos que Satanás aqui já perdeu essa batalha, porque aqui se levanta Miguel para defender o seu povo naqueles dias que lá vai ter uma grande perseguição que nunca houve. Então Miguel se levantará para defender o seu povo. Então eu queria ler mais um verso com você, meus queridos, nesse momento, para nós concluir a nossa fala, o nosso sermão, trazendo poder para cada um de nós, para que nós desprenda dessas doutrinas falsas. João capítulo 10, versículo 14. João 10 é aqui a trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como também Apocalipse capítulo 14, ali está a trindade de Deus. Então Deus tem a sua trindade e Satanás faz a sua cópia. A cópia de Satanás está baseada ali em Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14. Então a Bíblia diz assim, no verso 14 de João 10, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, e a mim me convém conduzi-la, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, aqui o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele diz aqui que quando elas ouvirem a minha voz, haverá um rebanho e haverá um só pastor. Então, meus queridos, Deus aqui tem várias igrejas espalhadas por aí, igrejas que são sinceras ao nosso Deus. Então, o apelo de Jesus aqui no livro de João, ele diz assim, eu sou o bom pastor, dou a minha vida pelas ovelhas, elas ou conhecem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas. Então, quando elas ouvirem a minha voz, será um só rebanho e um só pastor. Então, meus queridos, Deus tem duas igrejas nessa terra, uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível é essa que você está ouvindo essa mensagem. Aqui, essa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, Deus também tem uma igreja invisível, baseada ali no livro de Atos, capítulos 30, verso 17, baseada também em João 10, 17, Apocalipse, capítulo 14, verso 4, e Deus tem uma igreja invisível. Sabe, meus irmãos, quem é essa igreja invisível de Deus? São todos os sinceros filhos de Deus, filhos dele. Independente, meus irmãos, da denominação de igreja que frequente, mas esses são os fiéis a tudo que eles aprenderam da palavra de Deus. Aí está o povo de Deus, aí está a igreja de Deus, a igreja invisível. Talvez nesse momento eu possa estar falando para algum católico, talvez eu possa estar falando para um batista,
Talvez nesse momento dessa manhã eu possa estar falando para um luterano, ou talvez para um assembleiano, ou um metodista. Se você, meu querido irmão, se você é sincero naquilo que você sabe da Bíblia, você pertence à igreja de Cristo, à igreja visível. Que bom, meus queridos. Se você é uma pessoa sincera naquilo que você aprendeu da palavra de Deus, você faz parte dessa igreja visível de Deus, essa igreja que guarda os mandamentos do Senhor Jesus. É o apelo de Jesus aqui para mim, para você nesse momento, meu querido. O apelo do Espírito Santo que ele faz para você agora. Esse é o apelo do Espírito Santo. Você não quer se unir, se ajuntá-lo à igreja visível de Cristo? Essa igreja não é perfeita, meus irmãos, porque ela é formada de pecadores assim como eu e você. Mas essa igreja tem um ideal. Essa igreja, ela guarda os mandamentos de Jesus. Essa igreja, ela tem uma característica diferente de todas as igrejas. Ela é baseada, meus queridos, essa igreja ela é baseada em 2 textos do Apocalipse. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 14, o verso 12, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes das suas descendências, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então o apelo de Jesus nesse momento é para você, para que você possa se unir a essa igreja visível de Deus que guarda os mandamentos de Deus. Essa igreja, ela é formada de homens como eu e você somos pecadores, mas ela tem um ideal. Ela guarda os mandamentos de Deus. Igreja é porque nós somos uma comunidade adventista, é porque nós aguardamos o último advento que é a volta do Senhor Jesus. E o 7º dia é porque nós descansamos no sábado. Então, essa é a igreja de Deus. Deus tem essa igreja, e essa igreja, Deus levantou essa igreja com um propósito, baseado em Apocalipse capítulo 10, em verso 10. E ela sai ali daquela igreja que Deus levou para o deserto. Então essa igreja que Deus levou para o deserto, ela passou 12 séculos escondida. E então essa igreja aparece, e essa igreja aparece para